Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Eliseu Leite. Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Pegue logo o seu café e vamos conversar aqui um pouquinho sobre direito previdenciário, especificamente sobre planejamento previdenciário. Para quem não me conhece, meu nome é Eliseu Leite. Eu sou advogado, sou administrador de empresas, eu sou especialista em direito previdenciário, atualmente mestrando aí, quase terminando esse mestrado em direito das relações sociais. Atualmente ainda sou conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP. Sou professor aí de várias instituições de direito previdenciário e sou sócio, diretor do escritório Eliseu Leite Advocacia, que atualmente está sediado aqui em Recife, Pernambuco. Mas hoje, como vocês vão ver, o direito previdenciário ele não tem mais fronteiras. Eu aqui de Recife consigo atender um segurado que está nos Estados Unidos, por exemplo, e é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês. Contar um pouquinho da minha história, para a gente chegar no planejamento previdenciário. Eu fui criado numa advocacia completamente contenciosa. Eu sou sócio da minha avó, que tem quase 90 anos, tem 89 anos, e vem regularmente, diariamente aqui para o escritório. Então eu fui criado numa advocacia totalmente contenciosa, em que a gente não discutia ali essa advocacia consultiva, administrativa, muito pelo contrário. A gente reunia ali a documentação do cliente e já partia ali para o juizado, na maioria das vezes. Acontece que, como tudo na vida, como todos os ramos da advocacia, a advocacia previdenciária ela também mudou. Aquela advocacia previdenciária contenciosa, judicial, ela tem cedido cada vez mais espaço para uma advocacia consultiva. Não é uma advocacia consultiva e também aqui, fazendo um adendo, uma advocacia também administrativa. Antes a gente não insistia na via administrativa. Como eu falei, a gente ia diretamente ali para o judiciário. Acontece que a via administrativa vem melhorando bastante, o INSS tem fornecido várias ferramentas, como o portal Meu INSS, e essa advocacia hoje eu conheço advogados que só trabalham na área administrativa, não é? A reforma da Previdência, sobretudo, ela traz a essa advocacia consultiva mais forte. E com essa advocacia consultiva, surge então hoje o famoso, protagonistas muitas vezes do planejamento previdenciário. E aí muita gente me pergunta, mas Eliseu, você não fazia planejamento previdenciário antes da reforma da Previdência? De fato, nós fazíamos planejamento previdenciário. Agora, era um planejamento previdenciário muito mais simples, de ser realizado. Na maioria das vezes, o segurado queria ali tirar o fator previdenciário da sua aposentadoria. Com a reforma da Previdência, com a alteração substancial dos requisitos para acesso aos benefícios, da forma de cálculo das aposentadorias e dos benefícios de um modo geral, é que surge aí o planejamento previdenciário. Porque agora o segurado está completamente perdido do que fazer. Ele entra no portal Meu INSS, que facilitou demais a nossa vida e a vida do segurado, mas ele não consegue compreender porque ali ele tem, logo de cara, na maioria das vezes, 5 regras. 3 regras de direito adquirido, a regra da aposentadoria por tempo de contribuição, a regra da aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, a regra da aposentadoria por idade, e depois traz 5 regras de transição, de pontos, idade mínima com tempo de contribuição, pedágios de 50% e 100%, e a regra de transição por idade. Então ele fica completamente perdido. E o planejamento previdenciário surge daí, com muita força, surge daí, a partir da emenda 103 de 2019, com todas essas alterações. A reforma da Previdência foi para a mídia, muitos segurados correram para aposentar, outros correram para obter mais informações, mas o fato é que a força do planejamento previdenciário surge daí. E por que o planejamento previdenciário é tão bom?
Eu falei para vocês aqui, caros ouvintes, em que eu sou sócio da minha avó. Então, eu tenho aí mais ou menos 15 anos de advocacia previdenciária, com mais o tempo que eu fui estagiário da minha avó, já há um bom tempo. E receber precatório, receber RPV é muito bom, né? Não temos dúvidas disso. Entretanto, para que você consiga gerar um fluxo de recebimento de RPV e precatório, isso leva um tempo. Isso leva um bom tempo para você criar aí esse fluxo. Já o planejamento previdenciário, ele traz uma liquidez imediata. Os honorários, eles não dependem de ações judiciais ou processos administrativos. Ele traz mais liberdade, ele traz autonomia, ele traz independência. Aqui eu não estou falando para que o contencioso seja abandonado, não. Mas eu quero dizer que o contencioso, ele pode andar de mãos dadas com o consultivo sem nenhum problema. Eu conheço colegas hoje, né, principalmente aqueles colegas advogados que estão começando agora na área previdenciária, que têm uma atuação exclusiva no planejamento previdenciário. E está tudo bem, né? Mas eu sou daquela linha em que eu trabalho tanto no contencioso, porque gosto também. O contencioso, na minha opinião, é aquele processo ali, né? É aquela demanda que faz a poupança ali do advogado, mas tenho focado bastante minha atenção no planejamento previdenciário, nesse consultivo previdenciário, por conta dessa liquidez que ele traz, essa liquidez imediata. E quando eu falo de planejamento previdenciário, eu não falo apenas de você mostrar o tempo de contribuição do segurado ou a pretensa renda mensal inicial. Não, muitas vezes o planejamento previdenciário, ele traz outros serviços, né? Ele traz uma demanda judicial de um tempo especial, que, porventura, você tem ali a sensação, ou você realmente sabe que o INSS não vai reconhecer e você vai precisar judicializar aquela demanda. Outras vezes, na maioria, ele traz algum processo administrativo, seja de correção de CNIS, seja de uma retroação da DIC. Ele nunca vem sozinho, ele sempre vem atrelado. Eu costumo dizer que o planejamento previdenciário, ele geralmente ele gera 3 contratos. Um contrato de planejamento previdenciário, propriamente dito. Um contrato para você resolver ali as pendências, principalmente do CNIS. Não é dificilmente ver um CNIS sem nada para que você possa acertar. E também traz o seu contrato da aposentadoria. Porque certamente, se você fizer um trabalho bem feito, o segurado vai lhe procurar no momento da aposentação. Beleza, Eliseu, eu já entendi aí o contexto do planejamento previdenciário, como é que ele surge aí com força pós-reforma da Previdência. Mas o que é o planejamento previdenciário? Veja, tem vários conceitos de planejamento previdenciário, mas eu gosto do seguinte conceito. Planejamento previdenciário, ele consiste na análise do tempo de contribuição, da idade, das contribuições previdenciárias que o segurado possui nos regimes de previdência, além da análise das atividades em que o segurado desenvolveu ao longo de sua carreira, não é? À luz da legislação aplicada ao caso específico, e aí você apura os resultados, cria projeções, cria cenários e aponta qual é o melhor caminho a seguir. Se eu pudesse resumir, o planejamento previdenciário nada mais é do que a análise do patrimônio previdenciário do segurado. E o patrimônio previdenciário do segurado é composto por esses elementos: idade, tempo de contribuição, média, atividade que o segurado desenvolveu, porque ele pode ter desenvolvido alguma atividade especial. Com essas informações, a partir do estudo desses elementos, você cria cenários, não é? Faz projeções e aponta qual é o melhor caminho para o segurado seguir. É fato que quando o segurado lhe procura, ele sempre tem a preocupação do benefício programado, da aposentadoria. E esse é o alvo final do planejamento. Mas ele não pode, né, deixar de lado eventuais benefícios não programados que podem acontecer até o momento da aposentadoria. Então, você tem que estar observando também a qualidade de segurado para um eventual benefício para os dependentes, um benefício de pensão por morte, ou um benefício para o próprio segurado de aposentadoria por incapacidade permanente, ou um benefício por incapacidade temporária. Então, o planejamento previdenciário é isso. É criar cenários, criar projeções, dar segurança ao segurado para que ele possa seguir o caminho ali mais vantajoso. Quando eu comecei a estudar a reforma da Previdência, ali em 2019, eu tinha em mente já esse serviço. Eu sabia que teríamos essa demanda, né? Não tinha esse nome tão forte, planejamento previdenciário,
Mas eu sabia que isso ia gerar uma boa demanda de clientes, querendo saber, e agora? O que é que a gente faz? Não vou mais me aposentar? E quando eu pensei nisso, conversando com vários colegas, eu tinha em mente que apenas os segurados, contribuintes individuais ali, o autônomo, aquele empresário, né, que é dono de uma empresa, apenas esses segurados fossem me procurar para fazer o planejamento previdenciário. E, de fato, eles procuraram e procuram muito, né? Hoje até, aqui uma curiosidade, já chegam com esse nome, planejamento previdenciário, porque antes não era esse nome, era uma consultoria, uma análise, etc. Então, essa categoria de segurado procura muito. E aqui, uma dica. Essa categoria, ela é muito nichada. Por exemplo, você faz um planejamento previdenciário para um médico, vem vários outros médicos. Você faz para um dentista, vem vários outros. Você faz para um arquiteto, vem vários outros. Então, muita atenção a isso. Se tiverem a oportunidade de dar uma palestra em alguma associação de médicos, de arquitetos, etc., vale muito a pena. Mas eu estava enganado, porque não só esse segurado me procurou os colegas para fazer planejamento previdenciário, mas também o segurado empregado. O segurado empregado, apesar de ter uma vida, via de regra, previdenciária mais regular, não é? Ele tem procurado. Por quê? Porque ele fica perdido. Ele entra no portal Meu INSS, né, com seu login e sua senha, mas ele não sabe. Porque uma aposentadoria, que está prevista para daqui a 2 meses, eu vou receber R$2.000, e tem outra aqui que eu vou receber 2.800, e depois tem outra que eu vou receber 3.200. Ele não sabe. Ele não sabe, por exemplo, se ele ficar desempregado, o que é que ele faz. Então, ele também tem procurado bastante. Ele também é um destinatário do planejamento previdenciário. E, por fim, o segurado facultativo. Ele também. O segurado facultativo é aquele segurado que não exerce uma atividade remunerada que o classifique como segurado obrigatório, porque o contribuinte individual e o empregado são segurados obrigatórios. Já o facultativo, não. E esse facultativo que tem buscado o planejamento previdenciário é aquele facultativo que está temporariamente facultativo, né? Perdeu o emprego, está recebendo seguro-desemprego, não está exercendo atividade remunerada, ou aquele que sempre foi facultativo, não é? Aquela pessoa que está na faculdade, por exemplo, e não está exercendo atividade remunerada e quer contribuir, não é? Aquela pessoa que se dedica ali aos afazeres da casa, ela pode contribuir, essa pessoa pode contribuir. Então, todos esses segurados, os segurados obrigatórios, os segurados facultativos, são destinatários do planejamento previdenciário. E aí, eu sei que você que não faz está se convencendo a fazer o planejamento previdenciário, né? Beleza, Eliseu, mas, sabe, eu tenho alguns receios de fazer planejamento previdenciário. Sabe por quê? Porque o segurado sempre faz algumas perguntas para mim. E tem uma pergunta que eu não sei como responder. Então, eu vou chegar nessa pergunta. Mas antes dela, a primeira pergunta que você tem que responder e que o segurado vai lhe perguntar é quando se aposentar. Todo planejamento previdenciário deve responder isso, não é? Quando aquele segurado vai se aposentar. E essa é uma pergunta, caros colegas, muito fácil de responder, né? Mediante ali o cálculo do tempo de contribuição, da vida contributiva de segurado, você se valendo ali de um software, né, de preferência, você consegue apontar, né, quais são as datas que o segurado tem, ou qual a data, a depender, né, se o segurado começou a contribuir depois de 3/11/2019, ele só tem uma possibilidade. Mas se ele começou a contribuir antes, talvez ele preencha alguma regra de transição antes da aposentadoria programada. Então, quando se aposentar é uma pergunta muito simples de se responder. Agora, a pergunta que é o calo do advogado é: qual o valor do benefício? Não raro, meus amigos, eu escuto vários colegas falando: Eliseu, eu não faço planejamento previdenciário porque eu não sei cravar exatamente qual será a renda mensal inicial do segurado em 2036. Aí eu digo: bem-vindo ao time, que eu também não consigo dizer, né? Eu faço planejamento previdenciário todos os dias. E se eu não faço, meu escritório faz aqui todos os dias. Então, eu não consigo dizer, simplesmente porque a gente está bem distante de 2036. Eu não sei quanto vai ser o teto lá, eu não sei quanto será o salário mínimo, eu não sei se as regras vão mudar, né? Por exemplo. Mas isso não impede que eu faça um planejamento previdenciário à luz da legislação hoje aplicada à aposentadoria, aplicada aos benefícios previdenciários,
bem como os valores. Eu posso muito bem fazer um planejamento previdenciário para 2036 e falar, olha, a sua renda mensal inicial será de R$5.000. Isso em valores de hoje. Em valores de hoje, R$5.000 corresponde a quantos por cento do teto? Então, R$5.000 hoje, vou arredondar aqui, né? Aproximar. R$5.000 hoje corresponde a 60% do teto. Se você seguir esse caminho, esse cenário, essa projeção A aqui, você vai receber 60% do teto lá em 2036. Então, se o teto em 2036 for R$20.000, você vai receber 60%. Então, se esse for o seu medo, esse for o seu receio, que ele acabe agora, porque ninguém consegue dizer. É claro que se o planejamento previdenciário estiver mais próximo, para 2027, 2028, é muito simples, eu vou chegar numa renda mensal inicial muito próxima. Mas a causa, não é? O caso concreto que eu tenho que chegar numa renda mensal inicial exata é numa revisão de benefício, porque ali eu tenho todos os parâmetros. No planejamento previdenciário, não. Eu vou criar cenários a partir dos valores atuais. É certo que há colegas que fazem projeção até 2036, mas eu acho, na minha opinião, né, com a devida vênia, respeitando quem pensa em sentido contrário, eu acho muito arriscado. A terceira e a quarta pergunta, elas estão muito atreladas. É quanto contribuir e se deve continuar recolhendo. Veja, quanto contribuir, né? Quem aqui nunca ouviu a seguinte frase, a seguinte expressão? Doutor, eu contribuí minha vida toda com salário mínimo. Eu posso, tá faltando 3 anos para eu me aposentar, eu posso contribuir com um teto? Olha, depende. A depender da sua espécie de segurado, você até pode contribuir com o teto. Agora, será que vale a pena você contribuir com o teto da Previdência? Talvez não, tá? E se deve continuar recolhendo? Veja, tem segurados que não precisam mais contribuir, porque não estão exercendo uma atividade remunerada e eles guardam qualidade de segurado até a aposentadoria. E aí, talvez ele não precise mais contribuir, né? Ele tem essa opção, né? Não sendo um segurado obrigatório. E aí eu trago um exemplo que, respondendo essas perguntas, caminhos diferentes levam ao mesmo resultado. Imagine aqui comigo, uma segurada urbana, mulher, né? Segurada urbana. Coloquei isso na cabeça. Ela tem 55 anos de idade, 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. Ela pode se aposentar com 55 e 15 anos e 180 de carência? Não, né? Uma segurada urbana, não, né? Tá faltando para ela o quê aqui? Tá faltando para ela aqui a idade, né? 62 anos de idade. A média contributiva dessa segurada corresponde a um salário mínimo. Atualmente, R$ 1.621, certo? Um salário mínimo. Então, veja só, essa segurada, na dúvida, ela tem uma Alexa na casa dela. Aí ela fala assim, Alexa, é o seguinte, eu tenho 55 de idade, 15 de contribuição, 180 de carência, Alexa. Como é que eu faço para me aposentar? Aí a Alexa vai dizer assim, olha, você vai contribuir mensalmente sobre um salário mínimo na alíquota de 20% até os 62 anos de idade. Aí eu fiz essa conta que a Alexa falou para ela. 1.621, salário mínimo atual, multiplicado por 20%, dá R$ 324 por mês. R$ 324,20. Ao longo dos 84 meses que ela tem para contribuir, até os 62, como a Alexa falou, R$ 27.000 aproximadamente. R$ 27.232,80. Alexa tá errada. Se ela fizer isso, ela vai se aposentar? Vai, né? Ela vai se aposentar. Mas talvez não seja a melhor forma e vai gerar para ela um salário mínimo. Aí ela pergunta ao sobrinho dela, que acabou de se formar em Direito, né? Acabou de virar advogado, tirou a OAB e é advogado previdenciarista. Aí fala, meu sobrinho, é o seguinte, eu tenho 55 com 15. Aí o sobrinho vai dizer, não precisa mais contribuir. Você é só esperar os 62 anos de idade agora. Você não já tem um tempo mínimo de contribuição? E aí, se ela fizer isso, ela vai aposentar? Vai. Ela vai aposentar também, né? Por quê? Porque o benefício programado não exige qualidade de segurado. Todavia, e se acontecer alguma coisa quando ela não mais ostentar a qualidade? Então ela tem 55, né? Vamos estender o período de graça dela aí ao máximo, 36 meses, né? Que é o período máximo do período de graça, né? Que é o tempo máximo do período de graça. Então, vamos imaginar que aos 59, ela sofre um acidente e fica inválida. Não vai receber aposentadoria por invalidez. Ou se ela morre, se ela tiver dependente, não vai receber pensão por morte. Por quê? Porque ela não tem mais qualidade de segurado. E lembra que eu falei que o planejamento previdenciário também deve estar atento a isso? Mas ela vai procurar você. Você que está ouvindo esse podcast agora e está aprendendo mais, já ouviu os outros episódios, né? E está sabendo tudo do direito previdenciário. Você vai dizer assim, vai analisar o caso dela, né? 55 com 15, média salário mínimo.
Então você vai dizer assim, olha, você vai contribuir semestralmente na alíquota de 11% até os 62. Não é uma aposentadoria por idade que ela vai receber, a base dela não é o mínimo, então ela pode contribuir na alíquota de 11. E por que semestralmente? Porque na qualidade de segurada facultativa que ela é, porque ela não está exercendo atividade remunerada, o período de graça do segurado facultativo se estende por 6 meses. Então, o seu planejamento vai fazer com que ela sustente, mantenha a qualidade de segurado até ela completar os 62 anos. Não é? Então, veja, 1.621 multiplicado por 11% dá R$ 178,31. Vezes os 14 meses que ela vai ter até os 62, R$ 2.496,34. Vai receber quanto? Um salário mínimo. Vejam, nos 3 cenários que eu falei aqui, ela vai receber o mesmo valor, um salário mínimo. Sendo que um ela investe 27, o outro ela investe 2. Uma diferença aqui de R$ 24 mil. 24.736, para receber o mesmo salário. E aquela opção 2, né, eu não vou nem falar, né, porque se ela perder a qualidade de segurado e tiver um benefício não programado, né, tiver um acidente, por exemplo, ela não vai receber. Então vejam que caminhos diferentes levam ao mesmo resultado. A importância do planejamento previdenciário. Sempre que eu falo de planejamento previdenciário, né, eu digo, olha, você vai encontrar o segurado em 3 situações, né, distintas. Não vai fugir disso. Ou ele vai ter direito adquirido a se aposentar pelas regras anteriores à reforma da Previdência, ou ele vai implementar alguma regra de transição, ou ele vai preencher a nova aposentadoria, né, se ele for principalmente filiado após 3 de 11 de 2019. Há segurados que têm direito adquirido, mas querem preencher alguma regra de transição. Por quê? Porque eles querem livrar, na maioria das vezes, o fator previdenciário. Há segurados que têm direito adquirido, também têm direito a uma regra de transição, mas querem uma outra regra de transição. Exemplo muito comum é do segurado que tem direito adquirido, um homem com 35 anos até a reforma, uma mulher com 30, já preenche a regra do pedágio de 50%, mas quer a regra do pedágio de 100%. Por quê? Porque a regra do pedágio de 100 não tem fator previdenciário. Então, você vai encontrar sempre um desses cenários aí. Ou com direito adquirido, ou que vai implementar alguma regra de transição, ou que somente vai preencher a nova aposentadoria programada, ou o segurado pode estar em mais de um desses cenários. Um ponto relevante para quem está principalmente começando nessa área é o seguinte, Eliseu, eu estou fazendo planejamento previdenciário, e o meu planejamento previdenciário, ele sempre busca o melhor retorno do investimento. Mas será que todo planejamento previdenciário, ele deve buscar o melhor retorno do investimento? Ou ele deve buscar aquela regra que traz a melhor renda? Não, Eliseu, nenhum dos dois. O planejamento previdenciário, ele deve buscar aquela possibilidade mais rápida, que tem um melhor prazo. Vejam, meus amigos, Depende de vários fatores. O que é que você vai levar em consideração? O que é que você deve ter como principal na elaboração do planejamento previdenciário? Primeiro ponto, né? A gente deve saber a espécie de segurado. É um segurado obrigatório ou é um segurado facultativo da Previdência? Por quê? Porque a partir do momento que eu sei qual é a espécie de segurado, eu vou saber se eu tenho alguma ingerência naquela contribuição. Porque eu não posso dizer para o segurado obrigatório contribua no teto a cada 6 meses, igual eu fiz com aquela segurada urbana. Porque eu não tenho ingerência na contribuição dele. Eu só tenho ingerência plena, total e irrestrita na contribuição do facultativo. Esse sim, esse é bom de trabalhar com retorno do investimento, por exemplo. Porque esse eu tenho autonomia para dizer com quanto ele vai contribuir e com que frequência. Outro ponto importante é saber qual é a função da aposentadoria. Essa aposentadoria vai substituir completamente a renda do segurado ou ele vai ser mais um rendimento? O segurado é médico, é empresário, é dentista, paga o INSS sem querer pagar, não gosta do INSS, não vai depender da aposentadoria. Certamente esse segurado, sim, ele está preocupado com o retorno do investimento. Mas aquele segurado que vai depender da aposentadoria, a experiência tem me mostrado que ele está preocupado com a melhor renda. E quando eu falo de melhor renda, entendam, não é melhor renda hipotética, não. Porque a melhor renda hipotética é eu falar assim, olha, contribua homem 40 anos no teto, contribua mulher 35 anos no teto. Não é essa renda hipotética, é a melhor renda no caso concreto daquele cidadão, daquela segurada.
tá? Então, leve em consideração isso. Muitas vezes eu consigo aliar renda mensal inicial com retorno, ou prazo com renda mensal inicial, mas tenham em mente que o mais importante é a vontade, é o desejo do cliente. Você vai calcular, você vai criar cenários, você vai projetar contribuições, mas você tem que adequar tudo isso ao perfil do cliente, né? Ele quer uma aposentadoria curto, a médio ou longo prazo. Por isso que eu acho mágico o planejamento previdenciário. E muitas vezes o colega chega para mim, poxa, Eliseu, eu já falei, né, que o planejamento previdenciário não tem fronteiras e eu vou chegar lá ainda. Mas muitas vezes eu vejo o segurado falando assim para mim, Eliseu, eu não consigo cobrar 3.500, 3.000 no planejamento previdenciário. E aí eu pego e falo assim, deixa eu dar uma olhadinha aí no teu planejamento previdenciário, né? Das minhas parcerias que eu faço aí ao longo pelo Brasil e pelo mundo. E eu noto que ele não faz um planejamento. Ele faz uma análise previdenciária, que são coisas distintas. No meu escritório, são 2 serviços diferentes. Uma coisa é a análise previdenciária, outra coisa é o planejamento previdenciário. Uma análise previdenciária é simplesmente a fotografia daquela realidade. Olha, o senhor José, tem 30 anos de contribuição, tanto de idade, e vai se aposentar aqui pela nova modalidade de aposentadoria, né, pela regra de transição da aposentadoria por idade, por exemplo. Ponto. É um retrato. Agora, se o senhor José perguntar para mim, olha, Eliseu, mas se eu aumentar minhas contribuições e se eu encontrar um formulário da minha atividade especial, não é o meu PPP, opa, aí é diferente. Aí eu vou ter que criar cenários, não é? Ah, Eliseu, mas no meu CNIS aqui tem tem vários indicadores, PREC-Menomin, PREC-Faculty-Conc, o que é isso aqui? Veja, a partir do momento que eu crio cenários para ele, crio possibilidades, mudo aquela realidade, né, através de cenários que eu vou criar, 2, 3, 4, 5 cenários. Analiso os indicadores do CNIS, essa análise, né, passa a ser um planejamento previdenciário. Então, tenham bem em mente essa diferença, né, do que é um planejamento, do que é uma simples análise. E, obviamente, que eles têm preços diferentes, né? Muitas vezes eu faço uma análise e essa análise se torna um planejamento previdenciário, né? Aí o cliente complementa o valor do planejamento e eu sigo lá fazendo esse trabalho. Então, são produtos diferentes, certo? Muita gente me pergunta ainda, beleza, Eliseu, eu estou convencido e eu vou adentrar nessa parte consultiva do direito previdenciário. Mas o que é que eu tenho que saber para fazer o planejamento previdenciário? Eu digo, olha, infelizmente, para fazer planejamento previdenciário, você vai ter que saber tudo de direito previdenciário. É diferente, eu conheço colegas que só fazem BPC, por exemplo, ou só fazem benefício por incapacidade. Eu, particularmente, faço tudo relacionado à RGPS. E para fazer um planejamento previdenciário, você vai ter que saber tudo também, não é? Porque você vai se deparar com alíquotas, você vai se deparar com benefícios programados, benefícios não programados. Mas se eu pudesse resumir aqui, né, principalmente para aquele ouvinte que está aí com o seu cafezinho nos escutando, eu diria, olha, você quer começar, está começando no direito previdenciário, está mudando de área, você vai ter que, primeiro, saber a legislação relacionada a benefícios, antes e depois da reforma da Previdência. Isso é básico, não é saber como era antes e como é agora, depois da reforma da Previdência. Outro ponto, você vai ter que saber também regras de custeio. Por quê? Porque você vai ter que saber qual é a diferença de uma alíquota de 20% para uma alíquota de 11%, o que é que uma dá direito, o que é que a outra dá direito. Você pode estar diante de um segurado empresário, e aí o segurado empresário você vai ter que saber a forma de tributação da empresa dele também, está no simples, está no lucro real. Então você tem que ter aí uma ideia também de custeio de previdência. Outro detalhe, normas de processo administrativo previdenciário, dominar o decreto, dominar a IN 128 principalmente, né? Saber o que é uma retroação da DIC, saber como se faz um complemento de alíquota, um complemento de contribuição, isso é fundamental. E por fim, né, também saber os precedentes judiciais, porque eu falei para vocês que muitas vezes um planejamento previdenciário nos leva a uma ação judicial. E aí você vai ter que saber, olha, aquele PPP ali que não traz a técnica do ruído, né? Tá escrito dosimetria, por exemplo, não tem NHO, não tem NR15, ou carece de responsável técnico. Como é que eu faço? É melhor eu insistir na via administrativa ou qual é o precedente? O que é que o STJ pensa sobre isso? O que é que a TNU pensa sobre isso? Né? Então, temos que saber também precedentes judiciais.
O que é que eu tenho que desenvolver? Beleza, eu já sei o que é que eu tenho que responder, eu já sei em que cenários eu vou encontrar, eu já sei que o planejamento previdenciário é diferente da análise previdenciária. O que você vai ter que ter agora é a mentalidade do planejador previdenciário. Por quê? Porque não basta saber que o homem se aposenta, aquele que começou a contribuir depois da reforma da Previdência, ele se aposenta aos 65 com 20 de contribuição. Não. Eu preciso ter em mente o seguinte, de olha, esse segurado, será que se eu aumentar essa contribuição dele daqui para frente, eu vou conseguir descartar contribuições lá de trás? Deixa eu olhar aqui o sistema aqui de cálculo para ver se ele vai me dar um resultado melhor. Será que não é melhor, ao invés dele se aposentar pelo pedágio ou a aposentadoria dos pontos, não é melhor ele esperar a aposentadoria por idade, não? Ele vai esperar um pouquinho, mas vai compensar porque ele vai conseguir descartar. E aí você vai alimentar o seu sistema de cálculo e ele vai lhe dar essa resposta. Então é desenvolver essa mentalidade do planejador. E essa mentalidade do planejador, ela só é adquirida a partir de treino. Como tudo na vida, é a partir de treino. Você fazer 1, 2, 3, 4 planejamentos previdenciários, você vai estar craque. Né, daqui a um tempo. Você vai bater o olho naquele CNIS, vai bater o olho naquele tipo de contribuição e já vai saber mais ou menos ali que caminho seguir. É como tudo na vida, é treino. E aí você vai chegando mais longe a cada dia. Se eu tivesse que elencar, né, muita gente pergunta, Eliseu, quais são os documentos que eu preciso para fazer o planejamento previdenciário? Veja, óbvio que depende do caso concreto, mas documentos básicos para se fazer um planejamento previdenciário, CNIS, fundamental, né? Não tem como fazer um planejamento previdenciário sem um sistema de cálculos. CTPS, carteira de trabalho, também tem que ter, né? Salvo se você tiver certeza absoluta e inequívoca que aquele segurado não tem vínculo na carteira. Mas se ele tiver vínculo na carteira, você necessariamente vai ter que olhar aquela CTPS ali, as anotações, os vínculos, etc. Também olhar as guias e carnê de recolhimento. Mas, poxa, Eliseu, não está tudo no CNIS? Nem sempre, não é? Nem sempre, né? Eu mesmo tenho 2 NITs. Tem segurados que tem 3, 4, 5 NITs. E muitas vezes esses NITs não estão conjugados. Ou, como o INSS gosta de falar, elados. E aí você vai ter que pedir esse elo NIT aí, ó, mais um serviço. Então, passe o olho naqueles carnês que o segurado tem, não é? Para que vocês possam ter certeza de que todas aquelas guias que ele recolheu, né, estão no CNIS. Outro detalhe, comprovação da atividade especial. Não é? Hoje a gente fala muito de PPP, mas nós já tivemos outros formulários como o SB40, DSS, DIRBEM. Então, olhar esses comprovantes, esses formulários de atividade especial, se for o caso, é muito importante também para que você possa, não é, criar cenários a partir desses elementos. Essa projeção com o tempo especial e sem tempo especial. Acesso ao portal Meu INSS, né, fundamental também, acessar o portal INSS. Aqui, a única dica que eu dou é que você tenha uma autorização para acessar esse portal, não é? Porque a gente tem visto aí fraude do INSS, desconto do INSS e tal. Então, tenha aí uma autorização, coloque isso na rotina do escritório, né? Aqui no meu escritório, sentou, sorriu, assinou. Eu não sei nem se vai virar meu cliente ainda, mas para eu acessar aquelas informações previdenciárias dele, ele vai me dar uma autorização. Certo? Depois, se virar meu cliente, aí vai ter contrato, procuração, etc. Tá? Sistema de cálculo, fundamental, né? Para fazer planejamento previdenciário. Não dá mais para fazer planejamento previdenciário no Excel, né? Se você conseguir fazer um planejamento previdenciário no Excel, né, com a complexidade das regras hoje, né, você deve estar na profissão errada, né? Crie um sistema de cálculos aí, né? Nós no IBDP, nós temos um sistema de cálculo que nós utilizamos, que é o SOMPREV, né, que eu gosto demais de utilizar. Então, meus planejamentos previdenciários eu faço lá no SOMPREV. Então, é muito simples, não é muito didático também, né? O layout do programa. Então, tenha um bom sistema de cálculo. O mais importante aqui é ouvir o cliente. Jamais faça um planejamento previdenciário sem ouvir o cliente. É nessa conversa com o cliente que você vai descobrir que ele exerceu uma atividade especial. É nessa conversa que você vai descobrir que ele serviu ao exército e não está ali, não é a certidão dele militar. Então, converse com o cliente. Se você faz parceria com outro advogado, peça para esse outro advogado escutar o cliente. Há pessoas em que utilizam uma ficha de atendimento, né? É muito comum aqui no meu escritório, alguns advogados utilizam ficha de atendimento. Eu não utilizo uma ficha mais física, né? Eu vou preenchendo aqui no meu software
de gestão do escritório, eu vou conversando com o cliente e vou anotando ali tudo, tá? Perguntas podem parecer desconexa com a realidade, tipo, já trabalhou no exterior? Pergunte, porque eu já vi casos em que, né, já ouvi, né, na verdade, casos em que o cliente perdeu o processo e depois o advogado descobriu que o segurado trabalhou no exterior e falou assim, mas por que você não me disse, seu fulano, que você trabalhou no exterior? Ele disse, você não me perguntou? Então, perguntem, né? Não existe pergunta boba. Então, perguntem ao cliente, né, tudo. Se ainda está no começo, use uma fichinha de atendimento. Meus amigos, eu acho que já deu para notar, né, que eu sou um apaixonado aí pelo planejamento previdenciário, né? Eu não preciso dizer mais isso. E como eu disse no começo, o planejamento previdenciário, o direito previdenciário como um todo, ele não tem mais fronteiras, certo? Ele não tem mais fronteiras. Hoje, você pode estar no interior de Pernambuco. Você consegue fazer o planejamento previdenciário em qualquer lugar do mundo. O IBDP acabou de realizar um congresso internacional, né? Já é o 3º congresso que o IBDP realiza fora do Brasil. E lotado de advogados querendo fazer planejamento previdenciário. E querendo fazer planejamento previdenciário, olha só, planejamento previdenciário internacional. Aqui eu só estava falando, assim, basicamente, vocês achando que eu estava falando só do nacional. Mas não. Hoje o Brasil possui acordos, né, de previdência social com vários países. E você pode, por exemplo, se valer de um tempo de contribuição aqui no Brasil, com o tempo de contribuição em Portugal, com o tempo de contribuição nos Estados Unidos, na Suíça, na França, e o segurado se aposentar aqui no Brasil e lá no país acordante. Hoje nós temos cerca de 5 milhões de brasileiros morando fora do país, morando fora do Brasil. A maioria deles está, né, na América do Norte, na sequência na Europa. O país que tem mais brasileiros é os Estados Unidos. Segundo lugar, Portugal. Então, existem vários brasileiros que estão fora do país, que você pode atender de modo online, sobretudo. E esses segurados querem saber como é que está a vida aqui no Brasil. Muitos acham que está perdida, que ele não tem como se aposentar, e ele tem como se aposentar aqui no Brasil, né? Ele tem como deixar uma pensão por morte para um dependente. Então, fique atentos, não só ao planejamento previdenciário aqui, caseiro, aqui do Brasil, mas também no planejamento previdenciário para segurados que estão fora do Brasil, né? Brasileiros que estão lá fora ou estrangeiros que estão aqui, em que o país, em que o nosso Brasil possui acordo de previdência social. É muito simples fazer isso, não é? Através do portal Meu INSS você consegue dar entrada na aposentadoria, né? Você consegue planejar aquela aposentadoria. Eu vou planejar uma aposentadoria em Portugal e no Brasil independente ou não? Eu vou totalizar, né? Que é o termo que a gente utiliza esses períodos. Então, há um grande mercado aí no planejamento previdenciário. Quando da reforma da Previdência, esse mercado só foi aumentando ao longo do tempo. Hoje já se fala em planejamento previdenciário internacional com muita força, né? Os eventos que eu participei do IBDP, todos lotados de advogados não só brasileiros, mas de advogados lá dos Estados Unidos também, que geralmente estavam trabalhando com imigração, mas agora querem trabalhar também com o direito previdenciário, as ferramentas todas online. Então, é um mercado que ainda tem pouco advogado atuando, né, porque acha que é difícil, mas não é. Como eu disse, é treino. E eu espero, sinceramente, que eu tenha contribuído de alguma forma para falar um pouquinho, né, de planejamento previdenciário para vocês. Eu deixo aqui os meus contatos, não é? O @Eliseu com Z, @Eliseu Leite no meu Instagram. Quem tiver alguma dúvida também pode mandar um e-mail para mim, que é eliseu@eliseuleite.com.br. Como eu falei, atualmente eu sou conselheiro do IBDP. O IBDP é uma casa que eu nutro muito amor, porque eu divido minha advocacia pré e pós IBDP. Eu estou há muitos anos lá e sou muito grato, né, por todo o aprendizado e, sobretudo, por toda a amizade que eu fiz nesse instituto, que, assim como eu, amo o direito previdenciário. Então, muito obrigado. E aí, gostou desse episódio?
Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e outros conteúdos exclusivos. E lembre-se, todas as terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até o próximo episódio.